Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa tarde a todos. Eu sou Tiago de Moraes e hoje nós vamos continuar o estudo sobre o livro do profeta Ezequiel. E o tema de hoje é: a glória de Deus abandona o templo de Jerusalém. Deus vai morar com o povo exilado. Está descrito no capítulo 10, versículos 18 a 22, e no capítulo 11, versículos de 22 a 25. Hoje nós vamos meditar esses dois pequenos textos que descrevem como o Ezequiel, vivendo na Babilônia, em uma de suas visões foi transportado para Jerusalém e viu a glória de Deus sair do templo. A glória de Deus era a presença viva do próprio Deus no templo, o lugar escolhido por Deus para ser a sua morada. Para lá, o povo caminhava para encontrar-se com Deus, mas se a glória de Deus abandona o templo, é porque Deus já não se sente mais em casa na sua própria casa. Ele prefere morar no exílio, junto com os que antes moravam no templo e dele foram expulsos por Nabucodonosor. Deus está agora com o povo exilado no cativeiro da Babilônia. A glória de Deus significa a presença de Deus. Será que nós temos a presença de Deus em nossas vidas? Porque se nós não tivermos a glória de Deus nas nossas vidas, nós não somos nada, né? Nós vamos acompanhar aqui o texto de hoje. Hoje eu vou fazer a leitura desses textos porque os versículos de hoje são muito pequenininhos, tá certo? Então peço que você pegue a sua Bíblia e abra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 10, versículos 18 a 22, e depois capítulo 11, versículos de 22 a 25. O primeiro texto, que é o capítulo 10, versículo de 18 a 22, ele descreve como a glória de Deus levantou-se e foi parar junto à porta oriental do templo. Já o segundo texto de hoje, que é o Ezequiel capítulo 11, versículo de 22 até 25, ele descreve como a glória de Deus saiu de Jerusalém e foi morar no monte. Esse monte na qual o texto se refere é o Monte das Oliveiras. Então eu vou fazer a leitura desse texto bíblico hoje. Diz assim a leitura, capítulo 10, versículo 18 a 22. Diz assim: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram. E as rodas os acompanhavam. E pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes são os animais que vi debaixo de Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar, como o seu aspecto e eles próprios. Cada um andava ao direito do seu rosto. Então esse foi o capítulo 10. Esses querubins que aqui menciona são os anjos. Os querubins são anjos mensageiros de Deus. E segundo o que eu pesquisei, esses 4 rostos que aqui fala seria o seguinte: o primeiro rosto seria rosto de touro. O segundo rosto
seria rosto de homem. O terceiro rosto, de leão. E o quarto rosto, o de águia. Tá? Esses seriam os 4 rostos de querubins citados nesse texto. Então, agora vamos para o capítulo 11, versículo de 22 a 24, que diz assim, 22 a 25, perdão, que diz assim: Então os querubins elevaram suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, pelo Espírito de Deus. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então, o Ezequiel falou ao povo do cativeiro, né, ao povo do exílio, que na qual ele também estava, aquilo que Deus mostrou para ele. Como nós vimos nos vídeos anteriores, o profeta Ezequiel, ele sempre foi obediente a Deus. Tudo que Deus pedia para Ezequiel falar para o seu povo, o Ezequiel obedecia e falava, né? O que Deus mostrou para ele, que foram os anjos, querubins e outras coisas que já foram citadas ali no texto, o Ezequiel também falou ao seu povo tudo o que Deus tinha mostrado para ele. Na visão do profeta Ezequiel, a glória de Deus deixou o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que era o quê? O templo, né? E se dirigiu para estar com os exilados lá na Babilônia, como está descrito no capítulo 11 do livro do profeta Ezequiel. Se Deus sai do templo, é porque já não se sente à vontade no templo. Deus não se sente mais à vontade no templo. Por quê? Porque o povo que frequentava esse templo, eles adoravam outros ídolos. Eles adoravam falsos deuses. Porque era um povo politeísta. Se você pegar o livro do profeta Ezequiel no capítulo 6, ele descreve exatamente isso que eu estou falando. O rei, né, ele fazia alianças internacionais. E com essas alianças, vários ídolos vieram de outros povos para o povo de lá, né? As sucessivas alianças internacionais feitas pelos reis de Judá trouxeram ídolos para o templo. Havia ídolos em todo o canto da cidade. No próprio templo havia adoração aos ídolos. Ou seja, em vez de eles adorarem o Deus único, verdadeiro e poderoso, não, eles adoravam outros deuses. Eles adoravam outros ídolos, né? E o profeta Ezequiel, ele é convidado para entrar nesse templo. E olhando para um buraco na parede, ele teve a visão na qual descreve o capítulo 8. Se você for pegar o capítulo 8 do livro de Ezequiel, lá vai descrever a visão que o profeta Ezequiel teve. Esses falsos... Como é que eram, né, esses falsos deuses? Eles eram ídolos em formas de animais imundos, que eles adoravam como divindades. O povo de Jerusalém, mesmo depois da primeira chegada de Nabucodonosor, no ano de 597 a.C., ocupando a cidade de Jerusalém, sem destruí-la, continuava com as mesmas práticas, em um total abandono da aliança e dos mandamentos de Deus. E aí a imagem da glória de Deus levanta-se, sai do templo
e dirige-se aos exilados no oriente da Babilônia. Eram eles que agora representavam o verdadeiro povo de Deus. Imagem muito forte como denúncia contra a situação do povo que morava na cidade de Jerusalém. Ezequiel denuncia o culto feito por sacerdotes e falsos profetas que aprovavam e legitimavam tais práticas. Então, o povo caiu no cativeiro, foi para o cativeiro por causa de seus próprios pecados. Então, Deus viu ali uma forma para que o povo se alertasse, e ele usou o profeta Ezequiel para esse alerta. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado e até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a vós, Senhor.